Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus continue conosco. Amém? Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Eu peço que o Senhor fale conosco através da tua palavra. Nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas alçadas, levantadas aqui para esta casa. Eu peço que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente vai falar hoje o sermão que tem como título Passando pelas Provações. É um sermão baseado em Tiago, a partir do capítulo 1. E eu queria saber de vocês, enquanto vocês vão abrindo aí o celular, a Bíblia, quem aqui já passou por alguma provação? Quem já teve alguma dificuldade? Não, inverter. Quem não teve nenhuma dificuldade? Nem as crianças levantaram a mão, tá vendo? Dificuldade faz parte da vida. E elas nos moldam. Eu queria conversar um pouco sobre isso. Queria contar um exemplo de uma coisa que foi difícil e que nos mudou, nos ensinou muito. Que foi o próprio seminário. Eu me formei agora, dia 7 de dezembro do ano passado. Ainda não caiu a ficha que eu não vou voltar de férias, Que ainda seria o momento de voltar. Mas deu tudo certo, acabou tudo bem, mas nem tudo foi flores. Nem tudo foi simples e nem tudo foi fácil. E a gente já falou algumas coisas, mas eu queria contar da última dificuldade, que é a grande dificuldade para a maioria dos seminaristas de último ano, que é campo. O que vai acontecer com a gente quando a gente sai do seminário? É uma coisa complexa, difícil. Se você tiver o coração mesmo na obra, você vai conseguir campo. Mas você pode ser que você vá, como um amigo meu foi, para o Oiapoque. Algum irmão sabe onde é o Oiapoque? É a cidade mais norte do Brasil. Ele foi para lá. Casou um dia casou na quinta, antes da formatura. No sábado foi a formatura e agora ele já deve estar lá no Oiapoque. Casado novo. Esse é um homem com o coração na obra. Que Deus o abençoe lá. Léo, você está ouvindo? Deus te abençoe aí. Então, campo é um negócio complexo. Os irmãos sabem, a maioria sabe pelo menos, que eu fui seminarista aqui até 2018. Não foi? Trabalhei aqui e aí recebi a proposta para trabalhar em Itatiba 2019. E que eu teria possibilidade de continuar lá como pastor, seguir lá na cidade de Itatiba. Bom, a gente foi para lá, Deus acalmou nosso coração, falou, fica tranquila, e a gente ficou. Só que as coisas não deram exatamente certo. E chegou no meio do ano, o reverendo Rodrigo Leitão, que é o pastor de lá, ele me chamou um dia lá na LPC, lá na Luz para o Caminho, lá em Campinas. Me chamou, ele trabalha lá também. E aí falou assim, Alfredo, a situação é a seguinte, a gente não tem como continuar com você o ano que vem por causa de dinheiro, não dá. Não teve nenhum problema, a gente está tudo bem, gostaria que você ficasse, mas financeiramente a gente não vai conseguir te sustentar. E aí eu fiquei sem campo. Estava tudo bem, até que estava tudo mal. As coisas viraram. Graças a Deus ainda eles me avisaram com uma certa antecedência, Porque se eles tivessem me avisado em novembro, outubro, talvez eu estivesse procurando uma boa ponte para morar. Porque a vida de pastor é essa daí, as coisas acontecem no meio do ano. Então, eles deram a possibilidade e eu vim para cá. Mas esse foi um processo super doloroso. E fisicamente doloroso. A Carol ficou com a mão toda estourada, assim, o dela dá na mão, o meu da afta, tive dor de estômago, as coisas tudo estouraram na nossa vida, assim, fisicamente, porque a gente estava passando por um momento de tribulação, de provação, de dificuldade. Se tivesse acabado por aí, seria muito ruim essa história. Mas o fato é que depois disso, a gente aprendeu a confiar em Deus.
aprendeu a confiar que Ele está no controle das coisas, mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não enxergue, mesmo que no caminho a gente não saiba onde a gente vai chegar. Deus está no controle. Então, se você já passou por alguma provação, você já deve ter visto que coisas mudam na nossa vida depois que elas passam. Então, eu queria ler Tiago com vocês. Esse é a gente vai ler, está projetado aqui, quem quiser pode acompanhar por aqui. Essa é a versão Nova Almeida atualizada. Ela é parecida com a revista atualizada, ela tem poucas mudanças, palavras um pouco mais simples, mas é basicamente a mesma versão. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora. Saudações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria, o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé de vocês produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação, e ela será concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma dessas pessoas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. O irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo, porque o sol se levanta com o calor ardente, a planta seca e a flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Até aqui. Bom, em primeiro lugar, vamos pensar aqui, deixa eu explicar para quem essa carta foi escrita. Essa carta foi escrita para as pessoas da dispersão, ou, numa outra versão, diáspora. E quem eram essas pessoas? Vocês, voltando um pouco atrás, em Atos, quem já leu Atos, deve lembrar de uma passagem onde tinha um diácono, cheio do Espírito Santo, que pregava com amor, com fidelidade, que chamava Estevão. E esse homem, depois de ter pregado, as pessoas que ouviram ali, os judeus, ficaram indignados, porque ele estava falando desse tal de Jesus aí. E para eles aqui era uma afronta. O que fizeram com Estevão? Apedrejaram. E desse apedrejamento, do primeiro martírio cristão, saem pessoas para todos os cantos, porque eles começaram a perseguir e matar. Então, quem era cristão e morava em Jerusalém, teve que fugir para algum canto. E não teve que fugir, e essa fuga, imaginem, se coloca nessa situação. Você mora aqui em São Paulo, quase falei Osasco, me perdoem. Você mora aqui em São Paulo e, de repente, começa uma perseguição aos cristãos. E aí, você tem que fugir. Como que isso funciona?
Você chega e fala assim, não, veja bem, eu vou avaliar os meus custos, vou fazer um planejamento, daqui 1 ano e meio saio. Não é. É assim, foge que vão te matar. Agora, sai com o que você tem. Se coloca no lugar desses homens. Vocês imaginam fugir sem levar um real? Sem levar uma roupa extra? Sem levar um saco de arroz? Nada. Fugir para não morrer. Indo para um lugar que você nem sabe para onde vai ser. Porque você tem que fugir e não importa para onde você vai chegar. Você só não pode ficar ali. Como você ficaria? Esses homens estavam sofrendo. Esses homens estavam sofrendo privações de dinheiro, recursos, comida, estavam sem emprego, não tinham onde morar. Alguém tem dúvidas que esses homens sofriam? Não, né? Ninguém tem dúvida disso. E aí, Tiago, sendo inspirado pelo Espírito Santo, começa a carta falando para pessoas que sofrem da maneira mais inusitada possível. Ele diz assim: fiquem felizes quando vocês passarem por diversas ou muitas provações. Fiquem felizes. Você está passando, você conhece gente que fugiu, e aí fala, você sabe disso, você manda uma carta, e aí você fala assim, não, fica feliz, você está sofrendo. É isso mesmo. Graças a Deus. Eu não sei vocês, mas eu acho isso estranho. Eu acho isso diferente. Claro, isso tem um propósito, e a gente vai trabalhar nisso, essa é a ideia. Mas já começa nisso. A gente precisa ficar feliz quando passa por muita tribulação. Então eu perguntei aqui, quem que já passou por provação? Todo mundo levantou a mão. Agora eu quero perguntar, quem aqui estava gostando de passar por muita tribulação? Provação. Quem? Levanta a mão. Ó, o Danielzinho falou ali, ó. Olha só, a gente não gosta, mas Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, está falando assim, fique feliz. E aí eles, que começa aqui, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabe por quê? Porque o resultado da provação é a gente alcançar o status do varão perfeito, da integridade, sem nenhuma falta. Falta não de futebol, falta de nada terá falta na sua vida. Você será completo, pleno, perfeito, íntegro, sincero, como o pastor falou aqui uns dias atrás. Então, quem aqui quer ser melhor? Quem quer ser melhor? Quem quer ser melhor tem que passar por provação. Porque muda a gente. E não é. Eu acabei de contar. Foi difícil passar por esses 4 anos de seminário? Foi. Mas eu saio igual? Não saio. Eu saio muito diferente. E na minha forma de enxergar, eu saio melhor. Porque eu reconheço as minhas limitações. Porque eu olho para mim e vejo que antes eu era menos humilde. Eu vejo que antes eu era mais arrogante. Antes eu achava um monte de coisa que não... Depois de ter passado por um monte de dificuldade, eu olho para as pessoas com os outros olhos, outra forma de enxergar. Então foi gostoso? Não foi. Mas eu mudei. E é isso que ele está falando. Quando vocês passam por muito, vocês vão chegar à forma do varão perfeito, né? Paulo vai falar em outro momento. Sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Essa etapa de provação, ela é uma etapa, ela é um caminho, ela é um processo. É igual quando a gente quebra a perna. Você quebra a perna, aí você engessa. Aí você quebra a perna, dói. Alguém aqui já quebrou a perna? Quebrou algum osso? Dói, não dói? E aí quando engessa, passa uns 2 dias, não para de doer? Vamos falar da perna.
Não para de doer? E aí, parou de doer, o que você faz? Ah, beleza, tá, não está doendo mais, vou jogar bola. É assim? Não. Porque você sabe que o osso não está colado. Porque você sabe que demora um tempo para o processo inteiro acontecer. E o que ele está falando é que, quando a gente passa por provação, ela produz na gente perseverança, que é uma forma ativa de continuar firme na fé. É você olhar de maneira... entendendo o que você está falando, tá? Não é uma coisa que não é racional. É racional isso aqui. Você entender que, apesar de tudo que você está passando, Deus continua sendo Deus. Deus continua no controle. Você muda por isso. E essa perseverança produz em você essa ação completa de te transformar o seu caráter. Então, esse processo de provação, você tem que passar olhando com perseverança. Eu vou continuar. Está doendo, mas eu vou continuar. Minha perna está, vamos voltar para a perna. Minha perna está engessada, mas eu tenho que continuar aqui deitado na cama, tenho que continuar em repouso, porque se colar torto, vai ficar torto para sempre. Então, por mais que em algum momento, na dificuldade, na provação, na luta, você tenha vontade de desistir, de parar, de olhar para trás e falar assim, não, chega, eu não aguento mais isso aqui. Não desista, não para, porque isso vai te transformar. É necessário que você passe pelo processo inteiro, para que a gente chegue nesse estado. E aí ele fala assim, se você tiver tudo, tá? Agora, se alguém tem falta de sabedoria, se faltar sabedoria para vocês, eu vou fazer outra pergunta. Alguém já orou para Deus dar sabedoria? Eu tenho feito essa oração quase todo dia, para não falar todo dia, para não mentir. Quase todo dia. Sento lá, Senhor, me dê sabedoria. Se a gente tem falta, e o que faz a gente ser completo é a aprovação, o que vocês acham que Deus vai me dar? Deus, me dê sabedoria. Aí o que ele fala? Ele pega assim, está aqui um pouco de provação, vai lá. Mais um pouco. Porque olha que bonito o texto. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Então Deus dá generosamente. Está com falta de sabedoria? Deus vai te dar generosamente a sabedoria. Vai derramar na sua vida. Alguém quer aqui, vamos fazer essa oração de dar sabedoria depois? Deus vai te dar. Deus vai te dar tribulação, Deus vai te dar aprovação, para gerar em você perseverança. E vai dar o quanto a gente precisa, mesmo que doa. E aí ele continua dizendo assim, mas vocês têm que pedir com fé. Quem aqui sentiu medo de fazer essa oração agora? Falou assim, não, eu não oro porque eu tenho medo disso aí, não vou fazer isso não. Ele está falando assim, não é com medo não, vocês têm que pedir com fé. Peça com fé. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. É a ideia de aquele que está orando com medo, agora, você está com medo de pedir sabedoria, ou pedir qualquer outra coisa para Deus, e aí você fala assim, se eu pedir, Deus vai me dar luta. Quem ora desse jeito, quem enfrenta a vida desse jeito, é como a onda do mar que o vento leva. O vento sopra, leva para o outro lado. Aí a gente está indo para um lado, vem a dificuldade, a gente desiste e vai para o outro. Aí depois a gente vai para o outro. Isso aqui não é um elogio, isso é uma crítica. Ninguém pode ser assim. Ninguém acha que sendo assim vai receber alguma coisa de Deus. Se você não enfrentar as provações que você passa com perseverança, se a cada momento de dificuldade você desiste, você muda de caminho, você muda de rota, muda de sentido,
Não espera de Deus nada. Não espera que Deus vai te dar alguma coisa. E, bom, continuando a história, continuando essa carta, parece que do versículo 9, aí ele faz uma parada no que ele está dizendo sobre provação. Porque ele começa a falar do rico, do pobre, aquele que está rico, não sei o quê, e parece que ele muda. Mas não. Se a gente começar a olhar com cuidado, ele está dando um exemplo do que é passar por provação. Ele falou uma possibilidade da gente ainda não ser pleno. Ele fala assim, então vou te dar um exemplo. O irmão em situação humilde, glorie-se na sua exaltação, e o rico na sua humilhação, porque ele passará como a flor do campo. Bom, vamos lembrar para quem Tiago estava escrevendo. Tiago estava escrevendo para os irmãos da diáspora, da dispersão, esses irmãos que saíram correndo aí. Nesse grupo, haviam pessoas ricas e pessoas pobres. Haviam pessoas ricas que empobreceram e haviam pessoas pobres que enriqueceram. Porque uma pessoa que em Jerusalém não estava indo muito bem, as coisas estavam difíceis, de repente ele chega numa cidade, consegue alguma coisa e fica rico. Acontecia esse tipo de coisa. E o contrário também é verdadeiro. Alguém com patrimônio, com estrutura, sai correndo, fugido, chega numa cidade e não tem nada, empobrece. O que ele está falando aqui é, o irmão que está em situação humilde, glorie-se em Deus. E esse que chegou, que era pobre aqui, chegou lá e ficou rico na outra cidade, também se glorie em Deus. Sabe por quê? Porque tudo é para o uso de Deus. Em tudo você glorifica a Deus. Mas tudo que você faz aqui vai passar como a flor do campo. Quem aqui já ganhou uma rosa? Quem aqui já deu uma rosa, deu uma flor? Uma coisa que não dura é flor. Eu sei que as mulheres gostam, não, nenhuma crítica, mas você compra um negócio lá que acaba muito rápido. Ela passa. Você provavelmente já viu uma flor nascer e morrer. Não é rápido? É assim a nossa vida. De certa maneira, o que ele está dizendo assim, tanto faz se você é rico, se você é pobre. Tanto faz. Porque daqui a pouco você já não vai ser mais nem rico nem pobre. Você não será mais dessa terra. Vai acabar a sua vida aqui. Então, todo o dinheiro que você juntou, ou todo o dinheiro que te falta, dá no mesmo. O que serve aqui é como você se relaciona com Deus. É como você relaciona a sua vida financeira também com Deus. Eu ouvi de um pastor amigo, já senhor, ele diz que a última coisa que se converte é o bolso. O cidadão se converte, vem para a igreja. Não vou dar exemplos de ministérios, não achar que é missa encomendada aqui, não tem. Mas você faz as coisas, você está pronto para tudo, menos para ofertar, menos para dizimar. Porque dói, porque mexe num negócio importante para você. Então a gente se converte mais ou menos. Não estou falando que você vai para o inferno se você é assim, não, tá? A salvação é pela graça, não depende disso. Mas o fato de você achar que não é importante o dízimo, oferta e o sustento financeiro da casa de Deus, revela muito de quem é você, de como você lida com o dinheiro, lida com a sua vida financeira. Bom, então esses irmãos estavam lá ganhando dinheiro ou passando por provação, e ele está dizendo assim, independente da sua situação, irmão, segue em Cristo, persevera, continua vivendo para a glória de Deus, independente da sua situação, independente do seu sofrimento. Então, se você está aqui passando por uma provação financeira, se você está aqui sobrando dinheiro na tua conta e você acha que você não depende mais de Deus,
Olhe para Deus. Ele que te deu, ou Ele que te sustenta. Deus está sempre na nossa frente, e é isso que a gente tem que ver. Devemos suportar a provação com perseverança, porque receberemos a nossa recompensa. Aí ele volta para o assunto. Ele volta para o assunto da aprovação. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, o que ele disse lá atrás, ele falou assim, vocês vão passar bem rapidinho, não sei o quê, mas, irmãos, vocês vão ser muito felizes, e esse muito feliz aqui é aquele que eu falei na outra semana, que é o Macarius, que é aquela felicidade que independe da nossa situação. Vocês vão ser muito felizes se vocês, apesar de tudo, continuarem perseverante na doutrina, perseverante em Deus durante a provação. Porque depois de tudo, a gente vai receber o nosso prêmio real, que é a coroa da vida, que é a salvação eterna. Se você já passou por dificuldade na vida, e se você olhar para trás, você vai ver como foi rápido. Não é verdade? Não é verdade? A gente, dando exemplo meu de novo, 4 anos. Foi ontem que eu fui. Ontem, foi em fevereiro de 2016. Eu cheguei lá, sentei numa cadeira, não conhecia ninguém na sala, e a gente já está em janeiro de 2020. Passou muito rápido. A sua vida vai ser assim. Hoje, você está aqui. Daqui a alguns segundos, Jesus pode te chamar. E aí sim a gente vai ter o nosso prêmio. Aí a gente vai ter a nossa grande recompensa, que é viver eternamente com Deus. Talvez a gente esqueça disso durante o dia. Talvez os afazeres do cotidiano te afastem desse pensamento de que a nossa vida não termina aqui nessa terra. Se você olhar desse jeito, se você acordar de manhã pensando que nada acaba aqui, o que você está passando aqui é uma dificuldade passageira, isso te dá alento. É como se você estivesse sentado num avião, está na cadeira do avião, e o avião está passando por uma grande turbulência. Mas você sabe que o avião não vai cair. Mas ele está chacoalhando. Você pode até se assustar, mas você sabe que aquilo é passageiro. Que daqui a poucos instantes, você vai estar lá sentado no aeroporto, você vai estar na cidade de destino, passeando. É isso que a gente passa. A gente está nesse avião. Às vezes ele chacoalha, mas logo a gente chega lá. E quando a gente não suporta? Tá, tudo bem, eu estou incentivando que a gente entenda essa situação de suportar a aprovação com perseverança, mas e quando a gente não suporta? Não é Deus que deu? Eu falei lá, a gente ora, Senhor, me dá sabedoria. Aí Deus pega o pote da aprovação e derruba na gente. Legal. E se a gente erra, a culpa é de Deus? A culpa é de Deus? Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Irmãos, quando a gente peca, quando a gente erra, quando no meio da tentação, da provação, tentação e provação são palavras de raízes iguais. Então, não dá para fazer teologia em relação ao que é tentação e o que é provação. Mas aqui no contexto, tentação tem uma relação pecaminosa. Quando a gente, sendo testado, erra, peca, a culpa é nossa. A culpa é nossa, sabe por quê? Porque a gente é pecador. A culpa é nossa porque sozinho a gente não dá conta desse trabalho.
Quando você olha sozinho para essa história toda de suportar a provação, tem coisas que a gente não resolve sozinho. Como é que você dá conta de receber a notícia que alguém da sua família tem um câncer terminal? Como é que você dá conta disso? Como é que você dá conta de alguma perda significativa financeira que vai desestruturar a sua vida? Como você dá conta quando um filho morre? A gente não dá conta. A gente não dá conta. E porque a gente não dá conta, Jesus veio na terra. Ele veio e pagou pelos nossos pecados. Sabendo que a gente não resolve tudo sozinho, Jesus, o próprio Deus, nasce aqui nessa terra, anda, passa pelas mesmas provações que nós passaríamos e é vencedor. E ele vence no nosso lugar. Quando ele foi provado no deserto, quando o diabo oferece pão para ele, que ele estava 40 dias em jejum e teve fome, ele suporta. Quando o diabo mostra para ele todos os reinos da terra, ele suporta. Quando o diabo tenta ele em relação a ele ser Deus, ele suporta. Jesus suportou esse peso por nós. E ele levou o nosso pecado na cruz. Ele levou a nossa culpa. E ele nos ajuda. E depois que ele morre no nosso lugar, pagando pelos nossos pecados, ele ressuscita e envia o Consolador. E agora, através da obra do Espírito Santo em nós, a gente pode fazer a mesma coisa. Não porque a gente é bom, mas porque o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a essa obra. Então Deus não tem culpa quando a gente erra. Nós erramos porque nós somos pecadores. Mas Ele nos ajudará a resolver todas essas coisas. E mesmo que esse processo seja dolorido, as provações são boas dádivas e dom perfeito. Não vos enganei, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer ele nos gerou, pela palavra da verdade, para que fôssemos como premissas das suas criaturas. Não se engane, irmãos. Pode ser que o mundo, que o diabo, te ofereça uma vida sem dor. Pode ser que ele te ofereça. Pode ser que em algum momento da história da sua vida, você olhou para trás e falou assim, antes de eu me converter, eu não passava por nada do que eu passei. Antes de eu me converter, minha vida era muito mais simples. Mas não se enganem. Toda boa dádiva é dom de Deus. E se, por mais que de repente você não passasse por alguma dificuldade, tribulação e luta lá fora, ainda assim, isso era um engano. Isso é uma tentativa de te enganar. Porque no final, você vai estar na frente do juiz. E ele vai separar o bode das ovelhas. E quem estiver do lado dos bodes, quem estiver do lado errado da história, vai sofrer, vai passar por uma provação que nunca vai terminar. Essa é a grande verdade. Acreditem, Deus está fazendo a gente passar por tribulação, por provação, por dificuldade, porque Ele nos ama. É porque o Pai bate no Filho, bate porque ama. E é isso que Ele faz conosco. Como temos encarado as nossas provações? Essa é a pergunta que eu queria fazer para encerrar. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho como você tem passado por isso. Vocês têm murmurado? Nós temos olhado para trás, para o mundo, visto como era bom o tempo do Egito, olhado e falado, lá atrás a gente comia o alho, comia as cebolas do Egito, lá sim que era bom. A gente tem feito isso? A gente tem pedido para que Deus pare com as nossas provações? Senhor, tira de nós, passa de nós esse cálice. O próprio Cristo fez essa oração. Mas ele falou assim,
Se for a tua vontade, passa de mim esse cálice, mas contudo não seja a minha vontade, mas a tua. Jesus, no maior momento, no momento mais sublime da história da humanidade, aceitou passar pela maior tribulação, a maior provação. Ele passou, e nós também deveremos passar. Pergunto de novo, como temos encarado as nossas provações? Vamos orar? Senhor Deus, nós te pedimos que o Senhor seja conosco e nos ajude, Senhor, a crescer. Pai, nos dê o que falte, mesmo, Senhor, que isso traga dor, mesmo, Senhor, que o remédio seja amargo, mesmo que as coisas sejam difíceis, Senhor. Eu te peço, Senhor, cuida de nós, nos ajude. Em nome de Jesus, amém.